Enquanto você abre, irmãos, a nossa função como ministros do Evangelho, pessoas que pegam esse microfone e sobem nesse púlpito, é ensinar o rebanho do Senhor a como viver nessa terra até o dia que Ele vem, amém? E nós aqui nas quartas-feiras, o Denis tem tratado um tema tremendo, aprendendo com o mestre. Essa semana nós aprendemos a como lidar com pessoas difíceis, como Jesus lidava com as pessoas difíceis. Cada quarta-feira nós temos tratado sobre situações práticas do dia a dia, para que nós vivamos nessa terra até o dia que Jesus volte. E hoje eu quero falar sobre mais uma situação inevitável para todos nós, mas que tira a nossa paz. E eu quero, junto com você, à luz da palavra de Deus, entender um pouco mais sobre isso, e que toda inquietação acerca desse assunto caia por terra em nome de Jesus. Amém? Vamos ler aí, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Diz assim: Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo com lágrimas nos olhos, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Repita comigo, igreja: só se preocupam com as coisas terrenas. Amém. Continuando o texto: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Repita comigo: a minha pátria está nos céus. Feche os teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo. Agradecemos também pelo calor que estamos enfrentando. Obrigado, Senhor, por tudo. Te damos graças em toda e qualquer situação. Mas nesse momento em específico, onde a sua palavra será ministrada, que nada venha tirar a nossa atenção. Que nós possamos ouvir, Pai, receber a semente da palavra como terra fértil, Senhor, para que nós possamos frutificar nesse mundo. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti, eu não tenho nada, eu não sou nada. A voz do homem pode até emocionar as pessoas, mas a transformação real só é possível através da ação do Espírito Santo. E é isso que nós pedimos: Espírito Santo, tem liberdade para agir em nosso meio. Transforma a minha vida essa noite, e que nós todos saiamos daqui melhores do que nós entramos, a começar de mim, Pai. Nós oramos sempre no Teu nome, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, muitas são as situações que tiram a nossa paz. Muitas. Tem pessoas que, para perder a paz, basta o limite do banco ultrapassar aquilo que ele pré-estabeleceu. Por exemplo, eu conheço pessoas que precisam ter na sua conta bancária R$5.000. Se a conta chegar em 4.500, essa pessoa já liga o sinal vermelho, já perde a paz. Se chegar nos 3.000, então ela se considera falida. Graças a Deus que eu não penso assim, senão eu estaria desesperado. Para outros, queridos, é a saúde. Já ouviram falar de pessoas hipocondríacas? Que é fascinada por remédio, e qualquer coisa, um espirro um pouco mais forte tira a paz dessa pessoa. Para outras pessoas, queridos, é a vida sentimental, e isso aí vai para os mais jovens, que enquanto não consegue achar a sua costelinha, meu Deus do céu, não tem paz na vida. E a vida gira em torno disso, e faz campanha, e vai para o monte, e jejua, e faz um monte de coisa. Graças a Deus eu não estou mais nesse vale. Graças a Deus. Queridos, muitas são as situações que tiram a nossa paz. Muitas. Para alguns é a vida profissional. Poxa, enquanto eu não chegar a determinado nível, a determinado cargo na minha empresa, onde quer que seja, eu não vou ter paz. E ai dessa pessoa, se ela tinha determinado cargo e ela teve que recomeçar a vida profissional dela de um cargo um pouco mais baixo, para ela aquilo é o fim. Mas, irmãos, existe uma situação que eu acho que é unânime. De todas essas que nos inquietam, existe uma que eu acho que é um pouco pior, e eu acho que já bateu a maioria, se não todos aqui, que é a morte. Quem aqui nunca se pensou na
se pegou pensando sobre a morte? Quem aqui nunca ficou inquieto com alguma situação relacionada à morte, irmão? Seja você diante disso ou um ente querido seu. Eu acredito que todos aqui. Prova disso hoje, se você olhar no mundo, irmãos, a inquietação que tem tomado conta do homem por conta da morte é algo incrível. Pessoas, principalmente nos Estados Unidos, têm gastado milhares e milhares de dólares numa coisa chamada criogenia. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Levanta a mão. Criogenia, meus irmãos, é o seguinte: eu estou com uma doença em estado terminal, um câncer, por exemplo, e eu morro. Só que antes de morrer eu já investi um dinheiro alto, porque o meu corpo ele vai ser congelado. Uns tanques enormes. E aí o meu corpo ele vai ser congelado, vão tirar todo o meu sangue, colocar um líquido que vai manter o meu corpo por dentro. E para que tudo isso? Porque um dia pode ser descoberta a cura do câncer e aí me trazem de volta à vida e eu continuo vivendo lindo e maravilhoso. Poxa, Davi, mas eu não tenho tanto dinheiro assim. Fica tranquilo, eles te dão a opção de congelar só a cabeça. É verdade. Entra lá no Google e digita. Por quê? Já viram aqueles filmes de ficção científica onde só tem a cabeça e o corpo é de robô? As pessoas estão acreditando que isso um dia será possível, meus irmãos. E a gente dá risada porque realmente para nós é engraçado, mas isso mostra o desespero do homem frente à morte. As pessoas não querem morrer. E por que as pessoas não querem morrer? Primeiro, porque para elas a morte é o fim do prazer no mundo. Poxa, se eu morrer eu vou parar de aproveitar as coisas que o mundo tem para me oferecer. E em segundo, é a incerteza do que acontece depois. Nós sabemos o que acontece, mas o mundo não. E mesmo nós que sabemos o que acontece, somos tomados de inquietação às vezes. Amém ou não amém? Só acontece comigo. Mas irmãos, sabendo de tudo isso, eu tiro o título dessa mensagem hoje. E o título dessa mensagem é: para nós, os cristãos, o fim é só o começo. Repita comigo: para mim, o fim é só o começo. Queridos, nós que temos a Jesus, que entregamos a nossa vida a Ele, caminhamos com Ele, precisamos entender isso. Quando o nosso coração bate pela última vez, quando o nosso corpo ali, o médico dá o diagnóstico de óbito, não é o fim para nós, é só o começo. Mas Davi, eu até penso desse jeito, irmãos. O desafio para nós hoje é sair do campo de só pensar dessa maneira e começar a viver em cima dessa base. Começar a viver entendendo que para nós o fim é só o começo de uma vida eterna. Abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 1. Se você não fechou, está aí ainda. Filipenses capítulo 1, verso 21. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo: porque para mim o viver é e o morrer é ganho, lucro. Por que Paulo disse isso, irmãos? Sabe por que Paulo disse isso? Porque ele entendia que para ele o fim nessa terra era só o começo de algo muito maior. Então ele declara: olha, para mim, se é para continuar vivendo nessa terra, é para viver em função de Cristo. E se for para morrer, é lucro, é ganho. Tem duas coisas que eu quero que você comece entendendo sobre a morte. Primeira coisa que você tem que entender, meus irmãos: por mais que as pessoas gastem dinheiro, por mais que as pessoas invistam, por mais que a ciência evolua, por mais que muita coisa aconteça, só existe um que venceu a morte e a domínio, que é Jesus Cristo. Queridos, a ciência ela pode descobrir cura para qualquer coisa, mas eu não consigo ver a ciência descobrindo como trazer o homem de novo à vida. Porque a vida pertence a Jesus, a vida pertence a Deus. Ele dá e Ele tira a hora que Ele bem entende. Ou seja, toda essa correria do mundo é inútil, é vã. Essa semana, acho que foi semana retrasada, um empresário muito rico, dono de uma destilaria, ele estava passando, acho que em Bertioga, não sei, estava no litoral com a família dele, e a filhinha dele teve uma virose. Sabe isso que a gente tem de 6 em 6 meses? Irmãos, quando eu e você temos uma virose, a gente pega o nosso carro, para quem tem carro, a gente pega o ônibus e corre para o hospital.
Para quem tem convênio, tem que esperar 1 hora e meia para ser atendido. Quem não tem é um pouco pior, amém? Só que no caso dele, como ele tinha muito dinheiro, queridos, ele foi para o hospital de helicóptero. Quem aqui acompanhou essa notícia? E o que aconteceu no meio do caminho, irmãos? A hora daquelas pessoas chegou. Deus ali decidiu que o dia deles era aquele. Adiantou todo o dinheiro? Adiantou talvez todo o recurso que aquele homem investiu na saúde dele e da família dele? Não, porque o poder sobre a vida e a morte está nas mãos de Cristo. E Deus ali decidiu que aquele era o último dia, ponto. E segunda coisa que nós temos que entender, meus irmãos, o homem começa a morrer no dia que ele nasce. É meio estranho ouvir isso, né? Mas, queridos, 1 minuto que a gente vive é 1 minuto a menos de vida. O meu filho fez 3 meses essa semana, ele está morrendo. Deus queira que ele viva muito mais, irmãos. Quanto mais o tempo passa, mais ele se aproxima do dia dele. E assim com todos nós. Mas Davi, você me trouxe aqui, Deus me trouxe aqui no domingo para ouvir falar sobre morte, para ouvir falar que o meu dia está chegando, para ouvir falar que eu estou morrendo desde o dia que eu nasci? Sim. Sabe por quê, irmãos? Porque quem não tem Jesus foge dessas verdades, mas nós, como temos Jesus, nós temos que saber, nós temos que correr. Mas, queridos, e aqui a gente vai entrar nas lições práticas desse sermão. O que faz um homem como Paulo declarar que viver para ele é Cristo e morrer é lucro? Primeira coisa, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Paulo sabia que o lugar dele não era aqui. Repita comigo: o meu lugar não é aqui. Agora, como um crente, o meu lugar não é aqui. Aí em Filipenses capítulo 3, o texto que nós começamos lendo, no verso 20, diz assim: pois a nossa cidade, em alguns pátria, não é aqui, é onde? Nos céus. Queridos, o termo grego aí da palavra pátria simboliza ou significa uma cidade que tem todos os nomes de seus cidadãos registrados em um livro. Lá em Lucas capítulo 10 diz que os nomes daqueles que aceitaram a Jesus estão registrados nos céus, no livro da vida. Paulo entendia isso, igreja. Ele dizia: nossa pátria não é aqui. Nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui, é passageiro, por um breve período de tempo para cumprir o propósito do Senhor, mas o nosso lugar não é aqui. Queridos, quando eu entendo isso, quando eu entendo que eu não sou daqui, irmãos, já assistiram aquele programa De Volta para Minha Terra? É um programa, é um quadro, eu não sei. Vocês já viram a alegria da pessoa que ela é tirada da sua terra natal durante anos e de repente ela tem a oportunidade de voltar? Queridos, conosco é a mesma coisa. Nós não somos daqui, eu não vejo a hora de voltar para casa. E não o apartamento que eu estou morando, não, mas a minha casa celestial com Jesus. Eu não vejo a hora de ir para a morada que o Senhor lá em João 14 disse que está preparando para mim. Nós não somos daqui. Existe extraterrestre, irmãos. Nós somos os extraterrestres. Extraterrestre é todo aquele que não é daqui. Eu não sou daqui. Nós já vamos falar daqui a pouco sobre essa carcaça que a gente está preso aqui. Mas Paulo entendia que ele não é daqui, você não é daqui. Olha para o seu irmão e repete mais uma vez para ele: você não é daqui. Quando eu entendo isso, meu irmão, agora olha para o irmão de novo e fala: meu irmão, morrer é igual a voltar para casa. Pode dar uma glória a Deus bem forte para o mundo, morrer é o fim, para nós é o começo. A nossa pátria não é aqui, ela é no céu, ao lado de Jesus. Aleluia! Segunda coisa, queridos, então a primeira, Paulo entendia e vivia essa verdade, que ele não era daqui, ponto. Você pode sair daqui hoje, quando alguém te questionar, você fala: eu não sou daqui. Ah, o mundo está terrível, não sei o que. Paciência, eu não sou daqui. Ah, você é da onde? Eu sou um cidadão celestial.
Eu tenho essa certidão de nascimento aqui do Brasil por ter, porque a lei obriga, mas eu tenho uma certidão lá no céu onde meu nome está escrito. E é para lá que eu vou. Amém? Segunda lição prática, queridos, Paulo entendia que o nosso corpo, na verdade, é uma prisão. Repita comigo, meu corpo é uma prisão. O meu corpo é uma prisão. Aí em Filipenses capítulo 3, no verso 21, diz assim, né, ele termina o verso 20 dizendo: aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até de subordinar a si mesmo todas as coisas. Meu irmão, olha para sua mão, olha para o seu braço, olha aí, olha para isso, se toca, faz assim. Você sabe isso aqui? Essa pele, esse monte de osso, esse sistema todo aqui, perfeito, criado por Deus, meu irmão. Você quer ver como Deus é perfeito? Estude biologia, anatomia humana. É dentro da biologia isso, né? Anatomia humana, e aí você vai ver como Deus é perfeito. Eu fiquei assustado um dia que eu estava estudando sobre o coração, vendo sobre o coração, tudo porque um amigo nosso nos disse isso. Eles têm uma pecinha no nosso coração, um músculo, e ela é responsável por dar pequenos impulsos elétricos e fazer o coração bater. Aí esse amigo nosso, para o meu desespero, me disse que se a carga aumentar um pouquinho ou diminuir um pouco, a gente tem o que eles chamam de ataque fulminante e morre na hora. Agora você imagina, eu já estou há 30 anos vivendo com esse negócio no meu corpo, podendo dar um troço a qualquer momento. Deus é perfeito, Ele é perfeito. Mas essa máquina toda aqui é uma prisão. É uma prisão. Vocês viram o caso da modelo aí que há um tempo atrás foi parar na UTI e quase morreu? Vocês acompanharam? Por quê? Porque queria deixar o seu corpo mais bonito, o seu corpo mais perfeito. E a gente vê muito disso por aí. Pessoas que são capazes de tudo para manter essa carcaça em pé. Pessoas que são capazes de tudo para retardar os efeitos da velhice em si. Isso aqui é uma prisão. Não bastasse isso, o apóstolo Paulo, vamos abrir. Abra lá em Romanos, capítulo 7. Não bastasse essa prisão que nós vivemos do ódio à beleza hoje em dia, principalmente os mais novos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo físico dele. Romanos capítulo 7, a partir do versículo 21. Ele diz assim, vamos começar do 19. Não, irmãos, melhor ainda, vamos começar do 18. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não consigo praticá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o bem, encontro a lei de qual reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, aquilo que Deus alcançou, tenho prazer na lei do Senhor. Mas vejo aonde, irmãos, nos meus membros, na minha carne, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Queridos, isso aqui é uma prisão. Imagina você aí com o corpo glorificado, onde você que tem problema de pressão não vai precisar ficar com a maquininha lá de 20 minutos. Imagina você com o corpo glorificado, com a mente do Senhor, podendo adorar a Deus eternamente, enquanto na terra, como o próprio apóstolo Paulo falou. Eu não sei se você se encaixa nisso, mas eu já me vi diversas vezes nessa situação, onde com a minha mente eu sirvo a Cristo, e na minha mente eu estou pensando, não faz, é errado, não faz, vai desagradar a Deus, não faz, Davi é pecado, e de repente você vai e faz. Por quê? Porque a tua carne pede. Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala de uma guerra que acontece entre a carne e o Espírito. Isso aqui é uma prisão. Paulo entendia isso, e ele dizia, olha, nós esperamos o Salvador, que vai nos dar um corpo glorificado, e a gente vai se ver livre dessa carcaça que só nos traz mal. Quando eu entendo isso, eu não tenho mais medo da morte.
Porque na verdade esse corpo que vai lá para a terra, agora tem o cemitério vertical, não sei para onde vai. Como minha mãe costumava falar quando a gente era pequeno, olha, quando eu morrer não precisa ter trabalho não, me joga no rio pronto. Mas irmãos, quando eu entendo isso, pouco importa para onde vai esse corpo, porque na verdade é a prisão que está ficando para trás e a gente está liberto no Senhor. Para alguns, deixar de habitar nesse corpo, para alguns, esse corpo parando de funcionar é o fim, mas para nós é o começo da liberdade em Jesus. Aí nós seremos livres, por completo. Imagina você vivendo como mestre no céu, com o corpo glorificado, onde você não vai mais guerrear contra o pecado, porque você vai estar diante daquele que é a santidade, é o Senhor. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Amém. E por último, Paulo, ele carregava consigo a certeza que nada se compara com a alegria de estar com Cristo no céu. Repita comigo, nada se compara à alegria de estar com Cristo no céu. Em outras palavras, diga comigo, não há nada melhor que o céu. Você crê nisso? Então dá uma glória a Deus bem forte. Paulo ele entendia isso, meus irmãos. Volta lá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 19, diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o vento, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo aqui, é o povo de Filipe, os filipenses, ele faz um alerta sobre os falsos profetas, as pessoas que estavam se levantando no meio da igreja, visando lucro, visando tanta coisa. Irmãos, eu paro para pensar, e a coisa não está diferente hoje. Nós temos um grupo no WhatsApp, e é um grupo apologético, e lá a gente sempre está compartilhando vídeos de coisas que a gente vê por aí. Irmãos, o último que mandaram hoje, um apóstolo que faz parte do grupo me mandou, né, Tiago? E é uma igreja. E aí colocaram um monte de celular, você assistiu? Colocaram um monte de celular em cima. E aí o cara coloca a mão e começa a orar. Em nome de Jesus nós profetizamos que só vai, esses celulares que é cristão só vão receber boas notícias. Em nome de Jesus no WhatsApp só virão coisas boas. Irmãos, e é sério, e o cara orando sério, e a igreja dando glória a Deus. Irmãos, que aberração. E falando, manda energia para cá, irmãos, manda. Queridos, é cômico, mas é trágico. Ou seja, se preocupando com as coisas da terra. O Denis ministrando a oferta aqui, acho que foi na sexta-feira, falando sobre o não vender bênçãos. Queridos, alguém aqui já encontrou em alguma parte da Bíblia Sagrada Jesus vendendo alguma coisa? E hoje nós vemos pessoas oferecendo tudo ungido e cobrando uma fortuna, irmãos. Tempos atrás, alguns meses atrás, um par de meia, R$300. Com R$300 eu vou no Braz e me visto tudo. Sobra. Bobear, ainda consigo um tênis ainda. Se você sobrar disso, eu compro um tênis. A fronha do travesseiro que você vai, coloca, vai ter bons sonhos, irmão. Amém. Eu não vou julgar aqui, hoje não é o propósito, uma mensagem apologética. Mas isso vai contra o que Jesus quer de nós. Jesus o tempo todo ele se preocupou em dizer, olha, não se preocupem com a terra, não se preocupem com a vida de vocês aqui. Lá em Mateus, a partir do capítulo 5, ele diz, olha, eu, o Pai que está nos céus, consequentemente Jesus, sei de tudo que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Deus ele sabe das nossas necessidades. Ah, Davi, eu estou perdendo a minha paz porque eu preciso ganhar mais. Meu irmão, Deus sabe, no momento certo, se realmente for o que você precisa, você vai ganhar mais. Mas eu te convido a fazer uma campanha, em vez de fazer uma campanha para ganhar mais, faça uma campanha para entender qual a vontade de Deus para a sua vida.
Senhor, eu vou tomar 15 dias de oração e jejum para entender o que o Senhor espera de mim nessa terra. Meu irmão, fique em paz. Eu tenho certeza que nesses 15 dias você nunca vai ter tanta bênção na sua vida. Falo isso aqui como ministro do Senhor. Pessoas que se preocupam só com o ventre, meus irmãos, quando Jesus, na verdade, ele disse: olha, eu vou para meu Pai, mas fiquem tranquilos. Jesus, queridos, ele fez o que ele tinha que fazer, foi embora, simplesmente deixou a gente ao Deus dará? Não. Lá em João 14 ou 15, ele diz: eu vou para meu Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu vou, deixarei com vocês o meu Espírito. Não bastasse isso, Jesus explica o que ele foi fazer lá. Ele foi fazer o que, irmãos? Preparar nossas moradas. Jesus, ele disse algo que muitas pessoas gostam de ignorar. Mas Jesus, ele disse que no mundo nós teremos o que, irmãos? Aflições. Já parou para pensar nesse versículo? Não, né? Porque a gente pensa muito no Senhor, meu pastor, ele falará: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Eu sou assim. Eu reflito muito nesses. Mas vamos pensar por um minuto nessa declaração de Jesus: no mundo vocês terão aflições. Vamos pensar um pouco mais lá para frente, quando Jesus diz: olha, se perseguiram o mestre, imagina o que vão fazer com vocês. Quando Jesus disse: olha, se preocupem em juntar tesouros aonde? Nos céus. Não se preocupem em juntar tesouro na terra. Irmão, será que isso vai um pouco contra o que a gente tem visto aí fora? Vai muito contra. Paulo, ele entendia isso, que não valia nada ter tudo nessa terra. Não valia nada uma saúde perfeita, muito dinheiro, o reconhecimento do homem. Tudo isso traz satisfação? Claro que traz, meus irmãos. Não vou aqui ser hipócrita. Quem não fica feliz? Eu lembro quando eu fui mandado embora de uma empresa, eu peguei, acho que foi 15 mil reais entre indenização, um monte de coisa. Irmãos, Jesus, quando eu tirei o extrato do banco, eu falei: meu Deus, nunca vi tanto dinheiro junto meu de uma vez só. E eu fiquei muito feliz. Isso no começo. Aí fui, comprei o carro. Como diria meu sobrinho João, bobo. Leite de cabelo e fala: bobo. E acabou. É claro que a gente fica feliz quando a gente liga para o nosso parente que não viu há muito tempo, ele fala que está bem. Quem aqui não fica feliz quando vai fazer aquele check-up anual no médico, e aí quando você faz aquela bateria de exames, o médico vem e fala: ó, parabéns, você está com uma saúde de ferro, e se continuar assim você vai durar muito tempo. Alguém aqui fica triste com esse tipo de notícia? Claro que não. Eu fico feliz. Mas, irmãos, nada é melhor e nada deve nos trazer mais satisfação que a alegria de um dia estar com Cristo no céu. Abra a tua Bíblia lá em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Verso 25 diz assim: que proveito tem ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou ao causar dano a si mesmo? Em outras versões diz: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Durante muito tempo eu, de maneira errada, interpretava esse versículo no contexto evangelístico. De que adianta ganhar todo mundo para Jesus e se perder? Mas quando você estuda o contexto onde essa mensagem, esse texto, esse trecho da palavra foi escrito, você vai ver que está falando do ganhar o mundo inteiro, conquistar, ser reconhecido pelo mundo e perder a sua alma no final. Sabe por quê, meus irmãos? Porque até o homem mais rico do mundo, ele vai morrer. Alguns meses atrás, a mulher mais rica do Brasil faleceu. Se eu não me engano, é uma das herdeiras do Banco Safra, não lembro. Mas uma mulher muito rica, bilionária, fez uma UTI dentro da sua casa, tinha médicos dentro de casa 24 horas por dia para ela. Mas o dia dela chegou. E aí eu consigo imaginar Jesus, não sei se ela foi salva ou não, quem sou eu para julgar alguém? Mas eu fico imaginando uma pessoa que viveu a sua vida com realizações, dinheiro, conforto, tudo.
E aí quando morre, chega a hora do julgamento, eu imagino Jesus olhando para ele e dizendo: o que você tem para me oferecer? Vocês lembram aquela passagem que diz: louco, essa noite pedirão a tua alma? E o que tens preparado para quem será? Essas pessoas muito ricas foram, meus irmãos, e tudo que elas tinham ficou. Eu acho engraçado. Essa semana eu estava vendo o sepultamento de uma pessoa. Esse atentado que nós tivemos agora, desses franceses que morreram naquele jornal. Não vou entrar no mérito da questão, embora eu não concorde com a maneira como aqueles jornalistas trabalham. Eu acredito que nem nada justifica uma atrocidade como aqueles terroristas fizeram, mas também não concordo com a expressão, a maneira de se expressar daquele jornal. Mas eu estava acompanhando o sepultamento de um daqueles jornalistas, e quando o caixão ia, as pessoas começaram a aplaudir. E várias homenagens escritas no caixão, muita coisa. E ali eu estava até na casa dos meus pais, e eu não lembro com quem eu falei. Eu olhei, acho que foi para minha esposa, eu disse: o que adianta esses aplausos? Ele não está mais ouvindo. É mais ou menos quando uma pessoa morre e o nome dela vai para a Academia Brasileira de Letras. Grande coisa. Porque o que realmente importa para aquela pessoa não é o legado que ela deixou nessa terra, não são os títulos, não é a herança, mas sim o que vem depois. Paulo, ele entendia isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 diz que se a nossa fé em Jesus é somente para essa terra, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Sabe o que significa isso? Se você serve a Jesus apenas pelo que Ele pode te oferecer aqui, se eu sirvo a Jesus apenas pelo conforto do meu lar ou pelo sustento que Ele me dá, eu sou um miserável. Porque o nosso tempo nessa terra tem prazo. Olha para o seu irmão aí e fala para ele com todo o carinho e amor do mundo: você tem prazo de validade. Tem prazo de validade. Agora fala para o irmão do outro lado, só para ele ouvir isso de novo. Irmãos, eu concordo que não é uma coisa muito agradável de se ouvir, né? Que nós temos prazo de validade. Mas nós temos. Nós temos. E sabe o que é engraçado, irmãos? Quando a gente fala da morte, a gente já visualiza uma morte, isso é natural. Eu me imagino, antes não, mas eu me imagino com 70, 80 anos de idade, vendo meu filho casado, missionário, pastor em algum lugar, não sei. Ou pelo menos não. Só espero que ele seja um cristão autêntico. Se ele quiser ser engenheiro, médico, ele sabe. Mas, irmãos, eu me visualizo com 80 anos de idade. 90 não quero, não. Tem muita fé. Irmãos, a Bíblia diz que eu não lembro qual a idade. Eu não lembro. Depois de determinada idade é só enfado e cansaço. Amém. Amém. Mas, irmãos, eu tenho esse desejo de ver o meu filho crescendo, de ver os meus netos. Quem sabe meus netos? Não sei. Se ele fizer igual a mim, casar cedo. Mas, irmãos, embora eu tenha esse desejo, embora eu queira, eu me visualize com essa idade, eu não sei o que vai ser de mim quando eu sair desse culto. E do mesmo jeito é com você. Ô, Davi, você quer me deixar com medo? Quero te deixar com medo. Mas um medo que produza algo, um medo que te faça enxergar e te faça perder o medo da morte que o ser humano tem. Nós, como cristãos, nós temos que andar pelo meio da rua e, glória a Deus, se um caminhão passar por cima de mim, eu sei para onde eu vou. Se um avião cair na minha cabeça, eu sei para onde eu vou. Se eu tiver um infarto fulminante, glória a Deus, porque eu sei para onde eu vou. E nada tira essa certeza de mim. Viver para mim é Cristo, morrer para nós deve ser lucro. Por isso nós não devemos ter medo da morte. Mas, Davi, quando a gente perde um ente querido, é claro que a gente fica triste, é claro que a gente chora, é óbvio. Mas se você perder um ente querido que havia entregue a vida dele a Jesus, lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala sobre isso. Fica tranquilo que vocês vão se ver um dia de novo. Fique em paz. Fique em paz. E para encerrar,
concluindo aqui tudo isso, nós não devemos ter medo da morte, meus irmãos. Afinal, ela é o nosso acesso a Deus. Partir dessa terra, para muitos, representa o fim dos prazeres que ela possa oferecer. E para nós também representa o fim. Repita comigo: a morte para mim representa o fim. A morte para mim representa o fim. Continue repetindo: o fim da dor, o fim das lágrimas, o fim das enfermidades, o fim das tristezas e o fim das lágrimas. Glória a Deus por isso. A morte para nós representa o fim dessas coisas, o fim da luta contra o pecado, mas também será o começo de uma eternidade com Cristo. Como Paulo, sem nenhum medo, nós devemos declarar: viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Se coloque em pé. Então, irmãos, o que fazia de Paulo, o que Paulo carregava consigo, que ele conseguia não ter esse medo da morte que o ser humano tem? Primeiro, ele entendia que ele não era daqui. Repita comigo: eu não sou daqui. Em segundo lugar, Paulo entendia que o corpo dele era uma prisão. Repita comigo: meu corpo carnal é uma prisão. E em terceiro lugar, Paulo sabia e ele vivia a verdade de que nada é melhor que o céu. Repita comigo: nada, nenhuma realização, nenhuma conquista, absolutamente nada é melhor que o céu. Paulo, ele entendia e vivia isso. Se você ler as outras cartas dele, ele repete essas coisas. E justamente por entender essas verdades, ele continuava caminhando. Queridos, nós não devemos ter medo da morte. Quem não tem Jesus tem medo. Nós temos Jesus. Nós entregamos a vida para Ele e nós sabemos para onde eu vou. Você sabe para onde você vai? Eu sei para onde eu vou. Porque eu mereço? Não. Mas porque Jesus entregou a vida dele na cruz do Calvário para que eu tivesse essa esperança hoje. Você entende isso? Então nós vamos orar nesse momento. Depois que nós orarmos, nós vamos cantar um louvor. E nessa oração, eu desafio você a entregar ao Senhor as suas preocupações em relação a isso. Se tem algum ente seu no leito de morte, meu irmão, se preocupe em falar de Jesus para essa pessoa, se ela ainda não tiver Jesus. E se ela já tiver Jesus, ore para que a vontade do Senhor se cumpra, porque se essa pessoa já entregou a sua vida a Ele, talvez em breve essa pessoa ela vai ser liberta desse mundo e vai estar dormindo, só esperando Jesus voltar. Não tenha medo da morte. Se você tem medo de morrer, tem medo da morte, tem medo de perder um ente querido seu, se você tem medo de perder um ente querido seu, ao invés de tomar muito tempo orando para que ele continue vivo, gaste tempo evangelizando ele, se ele ainda não tem Jesus. E se você tem esse medo, meu irmão, nós vamos orar agora, e eu creio que o Espírito Santo que está aqui, que habita em nós, ele pode te ajudar a lançar fora esse medo, e você vai andar como o apóstolo Paulo aí pela rua. Meu Deus do céu, podia cair um avião na minha cabeça agora e eu partir daqui logo. Queridos, tem dias que eu acordo com uma vontade de ir para o céu por não aguentar mais esse mundo, por não me aguentar mais. Principalmente quando eu não estou bem, eu oro: Senhor, volta. Porque esse mundo nos aprisiona, é tanta coisa. A gente acorda de manhã já correndo atrás do sustento. Aí a gente tem aquele mês de férias, e aí depois daquele mês de férias continua tudo. E mesmo no mês de férias a gente está preocupado porque a gente precisa ter dinheiro para sair de férias. A gente está preocupado com os nossos filhos que ficam doentes. A gente está preocupado com a nossa saúde, está preocupado com o sustento, com a família. É tanta coisa. Não bastasse tudo isso, o pecado dia após dia batendo na porta do nosso coração. O pecado dia após dia tentando nos afastar de Deus. É tanta coisa, eu não consigo entender como um cristão ainda quer continuar aqui. Porque no céu não vai ter nada disso.
No céu vai ter uma eternidade junto com Jesus, podendo estar com Ele todos os dias, podendo abraçá-lo, podendo olhar nos olhos dele e dizer: Jesus, valeu a pena. Jesus, obrigado por ter me trazido para cá. Em nome de Jesus, se você é cristão, a partir de hoje você não terá mais medo da morte. Nós cristãos não teremos mais medo da morte. Ah, Davi, mas eu quero uma morte rápida. Irmão, se for para ter uma morte agonizante, vai ser difícil, vai ser dolorido, vai ser triste, mas vai passar. E em tudo o nome de Jesus será glorificado. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós queremos orar, Pai, nessa hora, te agradecendo por essa esperança, a esperança do céu. Senhor, enquanto muitas pessoas nesse mundo têm gastado tudo o que têm correndo da morte, enquanto muitas pessoas nesse mundo, Pai, têm vivido uma inquietação terrível por medo da morte, nós não vemos a morte como nossa inimiga, porque ela já foi vencida naquela cruz quando o Senhor ressuscitou. A partir daquele dia, Senhor, a morte ela se tornou nossa amiga, porque ela nos aproxima de Ti, Jesus. Senhor, se tem algum irmão nosso aqui que ainda é tomado de inquietação por medo da morte, Espírito Santo, traz paz ao coração desse irmão, que ele possa entender, Pai, que na verdade nós vivemos em uma prisão nesse mundo, que esse mundo não tem nada de bom a nos oferecer, e melhor é estar contigo no céu do que nesse mundo lutando contra as nossas carnes, contra a nossa carne dia após dia. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa esperança, a esperança de vida. Enquanto para muitos, Pai, a morte é o fim, para nós a morte é o começo. Repita comigo, igreja: a morte não é o fim. Para mim, a morte é só o começo. Amém? Dá uma glória a Deus bem forte.